Então, sim, né? Então vamos lá, meninas. Eu preparei hoje um material mesmo para que a gente possa seguir essa estrutura que comecei a montar lá na Donzela e aí finalizei para que a gente possa também ter esse material como um apoio, né? E eu comecei esse material trazendo a questão do estado de presença, porque é algo que eu costumo fazer sempre. Então, toda vez que eu vou começar um movimento, ou eu vou fazer, seja com as professoras, seja uma palestra, eu faço um estado de presença, né? E aí eu trouxe aqui para que a gente possa fazer isso juntas. Não sei se vocês já praticam o estado de presença. Todas? E aí cada um tem o seu jeito de fazer. Eu acredito que, né, existe uma estrutura que é a respiração que nos conduz, é o sentir o corpo que nos conduz, mas cada uma encontra o seu jeitinho, né, de se trazer para a presença. Mas antes disso, eu quero até comentar em relação à jornada que a gente fez na semana passada, que foi uma condução hipnótica, basicamente. E aí é interessante trazer essas percepções, porque a hipnose é um processo de autopermissão. E o nosso inconsciente, ele não funciona como o nosso consciente. Então, ele não é linear, ele não vai trazer para a racionalidade. Então, muitas vezes, quando eu consigo me aprofundar, eu vou acessar símbolos, cheiro, memórias, imagens ou percepções que às vezes o racional, o cognitivo, ele não vai entender. E pode ser que não faça, em algum momento, faça sentido para esse meu cognitivo, para esse meu racional, porque as pecinhas do quebra-cabeça, então eu pego uma pecinha aqui, pego uma pecinha ali, daqui a pouco eu monto e eu entendo qual é a mensagem, mas às vezes não vai. Mas o que é importante saber? Que o inconsciente sabe. Né? O inconsciente, ele trouxe o que para ele faz sentido, mesmo que para o cognitivo não faça. Então, às vezes eu acessei, sei lá, uma imagem, né? Porque tinha aquele movimento de receber algo, né? De receber um presente. E aí, às vezes, aquilo que eu recebi pode não fazer sentido para mim naquele momento, e depois, logo depois, ali, num próximo movimento, numa próxima consciência que, né, que vem para cima, né, que desperta, eu vou entender, ou pode ser que não, mas é importante saber que o inconsciente, ele trabalha desta forma. Né? Então, trabalha realmente com o que o cognitivo não é linear. Né? Ele vai fazer os movimentos não lineares. E talvez seja redundante trazer isso, mas às vezes é importante a gente reforçar, porque às vezes fica aquele sentimento de, será que eu consegui? Será que eu entrei? Será que... Porque a mente, ela continua ali presente o tempo todo e ela vai talvez trazer os questionamentos e tá tudo bem. Né? Mas é confiar, é realmente confiar nessas sementinhas que são colocadas nesses processos mais profundos, de realmente eu acessar camadas mais profundas, que essa sementinha no tempo certo ela vai brotar, ela vai florescer. Né? E aí dentro do estado de presença, que pode ser num aterramento, ou pode ser num estado de presença, às vezes, gente, eu consigo fazer isso no banheiro. Sério, porque às vezes eu não tenho lá um espaço que eu vou ali ficar sozinha uns minutinhos para respirar, eu vou no banheiro mesmo, sento ali, faço as minhas respirações, né? Eu comentei com vocês até na semana passada do processo de auto-hipnose, que também é um pouco diferente, né? Então, a auto-hipnose, ela me aprofunda, né? Mas eu percebo que a minha mente, ela não fica mais tão barulhenta, ela fica mais tranquila. Né? Então, o estado de presença que eu costumo fazer é pé no chão, é corpo, se possível de pé, é muito bom. Se possível na terra, melhor ainda, porque aí a gente sente que está afundando na terra. Né? Então, fecho os olhos e aí a gente pode fazer isso juntas, né? Ou se imaginando que está na terra quando não é possível estar na terra, ou estando na terra. E aí, fazendo esse movimento eu faço, né? E às vezes, gente, é 2, 3 minutinhos. Então, a proposta aqui é que a gente faça isso de uma forma bem breve mesmo. Tudo bem? Então, vou convidar vocês a fecharem os olhos. Raquel, não.
Por favor, fiquem de olhos abertos. Então, fechem os olhos, coloca os pés no chão. Isso, faz uma respiração bem profunda. Leva o ar lá para o abdômen, aquela respiração mais completa, onde eu expando o meu corpo para além do peito. Então, eu levo a minha atenção para esse ar que está entrando pelas narinas e que vai expandir lá o meu abdômen, em primeira instância. Depois ele expande o meu diafragma e depois ele expande o peito. E na exalação, leva a consciência primeiro o peito, depois o diafragma e depois o abdômen. Uma respiração completa em 3 tempos. Então, eu inspiro profundo pelo nariz, levo o ar lá para o abdômen, sinto meu diafragma, sinto o peito e exalo primeiro esvaziando o peito, e isso pode ser pela boca ou pelo nariz, a expiração. Depois o diafragma e depois o abdômen. E aí inspira mais uma vez e começa a levar atenção aos seus pés. Seus pés firmes no chão, os dedos, sentindo a sua pele, as centenas de ossos que compõem os pés, que sustentam um corpo inteiro. Então, enquanto vai inspirando profundamente, levando atenção aos pés, talvez você já perceba um relaxamento. Leva atenção às suas pernas. E é importante também, enquanto você vai respirando e sentindo o seu corpo, que você perceba se há algum ponto de tensão. E se houver, você inspira novamente e na exalação você solta, relaxa um pouco mais. Inspira profundo, leva atenção ao quadril, o peso do teu quadril na cadeira. Exala e solta a pelve, relaxa o abdômen. Inspira mais uma vez profundo. Leva o ar lá e relaxa o peito, relaxa os ombros. Vai sentindo como que vai ajustando. E você pode também ir convidando todas as suas partes a virem habitar esse corpo presente, no aqui e no agora. Inspirando profundo, soltando as tensões do ombro, as preocupações, deixando que esse relaxamento vá escorregando pelos seus braços, mãos, dedos, pontinha dos dedos. E talvez, se você levar atenção à pontinha dos seus dedos, você vai sentir os seus batimentos cardíacos na pontinha dos dedos das mãos. Inspirando e relaxando a garganta, abrindo espaço, soltando o maxilar, as tensões, a raiva acumulada. Inspirando e soltando os músculos da face, do pescoço, globos oculares, a testa, relaxa a testa, couro cabeludo, ajustando o seu corpo, respirando, do topo da cabeça, a sola dos pés e da sola dos pés ao topo da cabeça. Levando atenção somente ao seu corpo, a sua respiração e a minha voz. Mais uma respiração profunda, levando atenção ao centro do seu coração, ao centro do seu peito. Quais são as emoções que estão permeando? Todas elas são muito bem-vindas. Todas as emoções e todos os sentimentos. Respirando mais uma vez profundo, enquanto inspira, vai organizando, vai observando. E enquanto exala, vai relaxando, vai soltando e vai abrindo espaço. Deixando que os pensamentos passem como nuvens no céu, como um vento que toca a sua pele. Inspirando mais uma vez, bem profundo, levando atenção aos sons ao seu redor, para além da minha voz. Como que cada som
ou cada silêncio te permite aprofundar um pouquinho mais, se colocando em estado de presença, convidando os seus corpos emocional, mental, etéreo, espiritual, para habitar esse corpo físico, no aqui e no agora. E observando qual é o seu estado interno de quando você chegou e agora. Quando você se permite soltar, relaxar um pouquinho mais e estar no aqui e no agora. E aí, cada uma no seu tempo, voltando, abrindo os olhos. E aí, no processo de auto-hipnose, é um pouquinho diferente, né? Geralmente eu faço sem som nenhum, e aí eu dou o comando. E o que é interessante num processo de auto-hipnose, meninas, é que quanto mais eu pratico, tanto o estado de presença, aterramento, ou a própria auto-hipnose, mais fácil fica entrar. Né? Então, na auto-hipnose, é a técnica, né? Eu dou o comando em voz alta. Eu falo, eu vejo quanto tempo eu tenho. Né? Tem um tempo, né, ideal ali de 20 minutos, mas às vezes eu tenho 3, às vezes eu tenho 5 minutos. Mas eu dou esse comando. Então, eu falo em voz alta. Eu vou entrar em estado de hipnose, estado profundo de relaxamento, por 3 minutos do tempo do relógio. E quando eu retornar, aí tem que ter um objetivo. Então, quando eu retornar, eu retorno em estado de presença, sendo o canal e me colocando a serviço. Né? Ou estando mais criativa, ou estando mais focada. Às vezes também quando eu estou muito desfocada, tem muita coisa para fazer, eu também faço esse comando. E aí respiro, fecho o olho e faço, né? Na contagem de 3, 2, 1, 0, fecho o meu olhinho e fico. E é interessante perceber que eu entro, né, em estado de hipnose, tanto é que eu já fiz exercícios de falar, eu vou abrir meu olho para ver se eu tô mesmo. E o olho não abre, ele cola. Eu tô mesmo. E aí, quando eu volto, geralmente, não é sempre, mas geralmente deu o tempo que eu determinei. Então, o que é interessante observar disso? O quanto que o nosso consciente e o nosso inconsciente e o nosso corpo estão preparados para fazer os movimentos que eu dou o comando para ele. Né? Seja isso de forma consciente ou seja isso de forma inconsciente, quando eu estou, enfim, repetindo padrões sem tomar consciência. Faz sentido? Alguém já fez processo de auto-hipnose? A Rê já, né, Rê? Você usa, Rê, bastante? Eu uso. Na verdade, eu uso até mais para fazer esse processo de quando eu ia atender ou quando eu vou entrar no treinamento. Eu uso mais para atendimento do que para mim mesmo, né? Como uma boa autopreservação reprimida. Eu uso mais a serviço do que para mim. Mas eu uso também. Quando eu preciso, quando a água bate assim na bunda, aí eu uso para mim. Mas normalmente eu uso quando eu vou atender. E quando vai atender faz uma diferença muito grande, gente. Faz muita diferença. Muita Muita diferença. diferença. Eu uso, tipo, antes de qualquer. Se eu vou abrir um raio, né? Temos no Raízes. Aí primeiro eu faço isso, e aí eu entro com aquela intenção e sempre está dentro de uma auto-hipnose. Então eu uso mais em treinamento e constelação mesmo, ou atendimento online, aí funciona bem. O meu treinamento é fazer isso mais sozinha, mais para mim. Que também funciona, né? Como eu disse, às vezes eu preciso produzir alguma coisa e não vem. E aí, se eu me coloco nesse estado, é quase como se fosse um cano que está entupido, e aí a auto-hipnose ela dá uma liberada nisso, para fluir mesmo. Agora, quando eu vou para movimentos, aí, se a auto-hipnose eu não consigo, pelo menos no estado de presença eu faço. Então, é a respiração, e às vezes é 1 minutinho, 2 minutinhos, já muda o estado interno. Então, comecem a testar com vocês e observar como o estado interno muda mesmo. Às vezes, de algo muito barulhento,
ou muita ansiedade, ou eu vou fazer uma coisa nova, e aí vem as butterflies, né? E aí isso me dá uma... Eu sinto energeticamente que tá assim, e aí faz assim, ó. Vem para esse aqui agora. Ah, muito obrigada. Gente, ganhei um chazinho. Arquétipo da anciã, né? Estamos aqui com um chazinho. Meninas, então eu vou compartilhar com vocês, e aí então fica para vocês o convite de testarem e depois compartilharem as experiências de vocês, tá? Sabe assim, às vezes, vou ter uma conversa difícil, né? Vou ter que fazer algo aqui que eu preciso me posicionar, e a gente está muito nesse lugar de trabalhar, esse ocupado lugar, e aí faz isso e veja como muda completamente, muda energia, muda frequência, muda estado interno, e consequentemente a devolutiva disso vai vir de um outro lugar também, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui. Me digam se vocês estão vendo minha tela já. Sim. Tá. Eu não consigo mais ver vocês, então se vocês precisarem fazer pergunta, compartilhar, o que vocês sentirem, abre o microfone e fala comigo aqui, tá bom? Então, aqui que eu trouxe essa questão, então, da presença e do aterramento. O do aterramento na Terra, gente, é muito legal, porque você pode fazer esse estado de presença, e aí você pode sentir mesmo que as tuas pernas, elas estão afundando, né? Tá afundando 1 metro, 5 metros, 10 metros, e tá se conectando lá com o centro da Terra. Isso traz uma força nas pernas, que é uma coisa surreal. E aí, gente, eu trouxe aqui também para a gente falar um pouquinho da questão dos arquétipos. Me veio muito quando veio o Nanã para mim hoje de manhã, e aí me veio muito de falar dessa questão dos arquétipos, né? Porque, talvez para vocês seja também, de novo, redundante, mas é importante a gente trazer o que são de fato arquétipos, né? Então, na verdade, tudo é arquétipo, porque é esse conjunto de informações, de simbologia, de inconsciente coletivo que permeia tudo que há. Né? Então, tem cada coisa que existe na matéria vai ter ali o seu conjunto de informações. Então, o arquétipo é isso. E para além disso, são frequências. Né? Então, eu posso acessar essa frequência porque ela habita dentro de mim também. Então, todo e qualquer arquétipo é possível ser acessado desse inconsciente coletivo, mas é possível que eu ative isso dentro de mim, porque os aspectos dos arquétipos estão dentro de nós. Isso no Eneagrama a gente faz muito. Por exemplo, quando eu preciso acessar a coragem, eu vou acessar lá o raio 6 que existe dentro de mim. Né? Então, vou aqui dando uma resumida, mas depois eu vou passar para vocês esse material. Né? E aí, por que é importante ativar um arquétipo dentro de nós mesmos? Que é uma baita de uma ferramenta, né, gente? Né? Então, se eu tô com aquela insegurança, se eu tô com aquela sensação e eu não preciso necessariamente entrar dentro da mandala. É possível também, porque isso traz força também, mas eu posso fazer esse movimento da minha casa, sentadinha, com os meus olhinhos fechados, acessando isso. E aí eu vou me autoconhecendo também, e eu vou desenvolvendo aquele aspecto que já existe dentro de mim, às vezes como uma semente, eu vou nutrindo essa semente para que ela possa cada vez se enraizar e florescer mais. Tá? Então, e outra coisa bem interessante é a gente se autoconhecer no sentido de falar, meu Deus, eu não achei que isso existia dentro de mim. E existe. Então, são aspectos, são virtudes, são qualidades que estão dentro de todos nós, mas às vezes está adormecido. E aí o fato de eu fazer esse movimento consciente de acessar esses signos, né, esses significados que contém nesse arquétipo, ele me traz essa possibilidade. E aí, gente, como ativar um arquétipo?
Depois eu vou querer escutar um pouquinho de vocês, se vocês fazem esse movimento de acessar arquétipo. Não tem uma fórmula mágica, não tem, é assim que faz para acessar num arquétipo. Cada um vai encontrar o seu jeito de acessar aquele arquétipo, aquela frequência que se queira acessar, mas tem a possibilidade de ser através de meditação, de uma visualização, como eu disse, às vezes eu estou aqui, a mandala está lá, mas eu faço esse movimento, né? Eu posso ter alguma simbologia que representa aquilo, até mostrei minhas vozinhas, né, a hora que a gente começou, e eu acesso a partir desse item mesmo, desse objeto de poder. Eu posso fazer um ritual, né, acender uma vela, fazer uma caminhada, né? Eu posso expressar isso de alguma forma, eu posso desenhar, eu posso escrever, eu posso colar na minha geladeira, posso criar algum poema, alguma coisa, eu posso usar a minha criatividade também para acessar. Agora, o que é importante falar sobre arquétipos? Como tudo, existe a luz e existe a sombra. Então, quando eu vou quando eu vou ativar um arquétipo, é importante saber que eu vou acessar tudo. Não tem como eu vou acessar o arquétipo da Lilith. Então, eu vou acessar o poder dela, eu vou acessar toda essa expressão que ela tem, mas talvez eu vou acessar a rebeldia dela também. Vou acessar, talvez ela vai ficar resistente de alguma forma. Então, eu saber que eu vou acessar a luz e acessar a sombra. E aí, estar muito consciente, porque a sombra ela pode vir e me empurrar, se eu tiver inconsciente de que existe essa sombra, me empurrar e aí eu me perco ali também. Por isso que é importante, e aí no e-book que eu estou fazendo para vocês, eu vou trazer essa questão da luz e da sombra de cada deusa, para vocês estudarem. Né? Então, quero acessar um arquétipo de uma deusa, então eu vou estudar qual é a luz dela, né? Quais são as virtudes, quais são as qualidades, mas vou também estudar quais são as sombras, para que eu esteja consciente de que isso pode vir também. Uma pausa só pro E! Por quê? Que você vai trazer os negócios aí, O os e-book e-book? e tudo, né? Tinha que ter uma pausa para Palminha. Deixa eu mandar aqui, então, voltar com vocês. Tô fazendo. Até o final da mentoria vai sair um e-book bem legal, com 21 deusas, a princípio 21, vamos ver se abre mais alguma. E aí eu vou trazer todos esses aspectos dela, e daí vou trazer também bem essa questão de luz e sombra, para vocês usarem isso como recurso também. Tudo é recurso, sabe, gente? E está disponível para que a gente possa usar. Vocês ativam arquétipos? Que sim. Mais alguém ativa ou já ativou? Vero também. Raquel também? Ou não? Raquel não? Tá. Tem muitos símbolos, tem muita simbologia. Quando a gente fala de geometria sagrada, e aí a gente não vai entrar aqui, mas só dando, né, abrindo um parênteses, ele tem ali os significados. Então, os símbolos também podem ser usados como arquétipos. Na verdade, assim, mãe é um arquétipo, pai é um arquétipo. De um inconsciente coletivo, claro que eu vou ter o meu conjunto de informações relacionadas àquele arquétipo, né? Mas tudo é arquétipo, então símbolos são também. Né? Eu tenho um que é um que eu costumo deixar bem ativo, que é a flor da vida, né? Porque ativa essa questão da consciência. Né? Então, tudo é possível eu usar como um instrumento de autoconhecimento. E, de novo, gente, funciona. Por que funciona? Porque existe as sementes dentro de mim. É isso daí, Rê. Uhum. Eu estava desenhando ontem uma flor da vida. Essa aqui é lá de Avalon. Olha que coisa linda. Linda, né? Estava desenhando para pintar. Você desenhando uma flor da vida, se tu levar a intenção, tu tá ativando esse arquétipo. Sim, e no dia da feira eu tinha feito o tal do cubo de Metatron. Eu tinha feito também o desenho e tá aqui. Quer dizer, não tá aqui, tá no escritório. E aí é fazer esse estudo realmente para se apropriar
né, de toda essa informação e essa potência que tem dos arquétipos. E eu uso muito roupa e acessório. É verdade. Eu uso muito roupa e acessório, para mim faz muito sentido. E ativa meio que na hora, assim. Para mim é uma. Porque, querendo ou não, né? Eu sou aqui da matéria, eu preciso encostar nas coisas. Eu preciso que seja palpável. Então, muita coisa eu tenho como as imagens, né? Ou alguns desenhos, ou mesmo dentro do Cura, por exemplo. Aquele cocar, para mim entendeu? Tipo assim. Baita do arquétipo. É aquilo, é aquilo. Então, eu chego, eu tenho o meu tapetinho que eu trouxe lá de Cancún, que é lá onde a gente acessou todo aquele que a gente fez no Nia Bruxos, né? Então, fazer tudo em cima dele, que é o Tzolk'in, né? Então, sentei nele, pronto, já foi, tipo, é muito rápido. Ou trouxe um negócio lá do Egito, ou esse daqui, lá de Avalon, Flor da Vida. Esse tipo de coisa, ele faz muito sentido para mim. Eu tô aqui com uma pedrinha que eu peguei de dentro da caverna do Merlin. Inclusive, essa aqui é sua. Que eu vou te entregar no final de semana, porque a gente trouxe uma das meninas, né, do Nia Bruxos. Então, isso para mim e é muito rápido. E quando eu escolho uma roupa, muitas vezes, para fazer qualquer coisa, ou vou fazer um treinamento, ou pro dia a dia, na hora que eu me visto, eu já sei o que está acontecendo. Eu já, na hora que a roupa que eu coloquei, eu já sei como é que tá a minha energia, e às vezes eu consigo, putz, mas essa aqui não é a energia que eu gostaria para hoje, eu vou e troco. Ou às vezes não é para trocar mesmo, e eu vou igual uma esculhambenta lá para depois descobrir o que aconteceu. Mas enfim, mas ela é um sinal para mim de como que tá a energia do momento também na roupa. Esse arquétipo eu vejo na roupa e nos acessórios. E é treino, tá, gente? Oráculo pode ser usado como arquétipo? Tô ali tirando uma cartinha ingênua, e de repente vem um soco no estômago, né? E ele tá funcionando como esse conjunto de informações que tá te colocando aí, né? Uma coisa legal, escutando tu falar, às vezes é a roupa que te chama. Bom, primeiro que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, mais rápido a gente acessa, tanto estado de presença, auto-hipnose, nessa questão dos arquétipos, quanto às vezes você e levar atenção para isso, que é muito legal. Porque eu tô no arquétipo da anciã, já faz um tempo. Porque eu desci da montanha, que eu desci na anciã, e eu dancei no norte para a dança da lua. E eu tô caminhando, na jornada da montanha, eu tô caminhando para o norte. Então, eu saí do oeste, que é o sagrado feminino, que é né, o feminino, que é a terra, e eu tô caminhando para anciã. Então, a minha próxima montanha em fevereiro, eu já tô na montanha, na anciã. E aí é muito engraçado, porque eu quase não uso preto, eu quase não tenho roupa preta. Mas agora, olha aqui, ó. Gente, aonde eu vou, inclusive camiseta do Nia Bruxos, né? Aonde eu vou, eu me olho, eu falo, tô de preto. Então, perceber essa sutileza, sabe, meninas? E aí é treino. Quanto mais a gente treina, melhor a gente vai ficando nisso. E aí, o que a Rê falou, às vezes é a roupa que te chama. Né? Às vezes eu faço com a intenção que eu quero acessar lá a minha Mulher Maravilha, né? Mas às vezes é ela que me acessa. Né? Porque é muito simbiótico, né? É uma dança, né? Então, fica a dica para vocês, né? Começarem a observar. Então, o que é o primeiro passo? Começa a observar. Começa a observar os símbolos que tem. Começa a observar na casa de vocês o que vocês têm. Né? Igual a Rose trouxe. Tô pintando, tô desenhando. E leva mais intenção para isso. Porque aí você pode usufruir melhor. Eu não sei se vocês tiveram e se vocês têm algo relacionado ao altar Rê. Oi? Relacionado ao altar. A Fer trouxe na aula Ela de proteção. Aí eu vou querer assistir essa aula da Fer. Tá ali, eu coloquei o link para você, para Marcinha. Deixei para vocês ali. Ela trouxe o altar, e aí, na verdade, dentro da aula dela, eu pedi para ela
ajustar isso, e daí ela trouxe, mas eu acredito que ela ainda vai mandar mais alguma coisa para as meninas. Mas é porque ele é muito pessoal, né? Ela tem até um altar portátil. Petitiquinho, assim, coisa mais fofa. Assista, bem legal, bem legal. Quero assistir sim. O altar, e aí assim, né? Vou fazer um super altar. Não, às vezes é um mini altar. É o que para você faz sentido, o que para você tem significado. E ali você pode ancorar, né, os seus objetos de poder, ou ancorar aquilo que você tá, aquela frequência que você tá naquele momento. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Pri, eu fiz uma experiência essa semana, como eu tinha comprado, né, eu estava quase sem pedras em casa, e eu fui, né, comprar umas pedrinhas, e eu comprei uma pedra da Lua. E aí eu fui ler a respeito. Por que eu desenhei o tal do cubo de Metatron? Porque é que ele não está aqui agora, mas eu coloquei a pedra perto da minha cabeceira, que é para você ter sonhos mais lúcidos. E aí eu fui fazer a experiência, né? E eu achei que ok, né? Deixei ele aqui e ativei do meu jeito, tá? Sem saber, eu nunca tinha feito isso. E estou tateando. E observa. Muito provavelmente tu vai ter sonhos mais lúcidos. Já deixa um caderninho do lado junto para quando acorda anotar, porque eu sou dessas, né? Eu acordo, daí eu lembro do sonho e falei, nossa, com riqueza de detalhes. Aí eu pisco, quando abri o olho de novo, falei, mas foi mesmo que eu sonhei? Né? Então, é bom ter algo para anotar também. Deixa eu voltar aqui na apresentação para vocês. Então, aqui, né, essa questão de rituais e essas ações conscientes, tá? Então, é isso. Então, eu reconheço, integro e libero os meus padrões de dor e sofrimento, crenças, sombras e ilusões, foi o que a gente trabalhou na donzela. Então, esse era um dos grandes focos ali, né? E aí eu trouxe para vocês algumas perguntas que quando a gente integra, a gente vai para a coluna agora aqui da direita, que é quais são os meus sonhos, quais são os meus desejos, quais são os meus não consigo objetivos. enxergar. Acho que não está na tela inteira. Não? Espera aí. Dá para ver, mas está pequena. Eu que sou muito cega, gente. Espera aí, gente. Deixa eu parar e deixa eu É que compartilhar. eu, como tô no celular, eu aumentei, eu dei zoom. Aí deu certo, porque não estaria pequeno mesmo. Mas como eu tô no celular, eu só aumentei. Ó. Tá. É que eu não botei na apresentação, né? Ai, que doida. Espera aí. Aqui. Agora vai ficar bom. Ficou bom? Show. Show, Tá, né? Uhum. Então, quais são os meus sonhos? Né? A gente começar a trazer, se isso já está claro, trazer mais clareza, né? Seguido de ação, e se não, a gente começar a trazer isso para mais clareza. Então, o que eu sonhava, né? A gente trabalhou o que eram os meus sonhos lá, e agora, quais são os meus sonhos hoje? Quais são os meus desejos? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus potenciais e virtudes? A gente se reconhecer. Né? O que eu gosto de fazer? Será que eu gosto de fazer as mesmas coisas que eu gostava um ano atrás? Ou isso já mudou? Né? A questão de roupas, né, de cor, de comida, de bebida, isso vai mudando. Né? E a gente vai se reconhecendo. Né? Como que hoje eu me relaciono com o meu corpo, com os meus ciclos, né? Quais as minhas responsabilidades? Né? O quanto de aceitação existe em mim, o que eu verdadeiramente quero fazer, né? E o que eu quero expressar no mundo. Então, a gente trazer estas perguntas a partir de agora. Tá? E aí, de novo, né, gente? Com muita gentileza, com muito respeito, com muita honra. E, de novo, né? Isso é uma coisa que, quanto mais eu falo e vivo, isso mais ancora em mim também. Qual é o meu lugar? Eu sei qual é o meu lugar. E se eu sei, eu estou fazendo um movimento para assumir o meu lugar. E se não, o que eu preciso fazer para assumir o meu lugar? Porque todas nós temos um lugar de fala. Todas nós temos um caminho caminhado. A questão da confiança, então, isso é uma coisa que a gente trouxe lá também no primeiro encontro, e eu trouxe no segundo encontro também, né? Confiar, ter essa estrutura, ter essa clareza, mas também trazer a flexibilidade e a confiança no campo. A gente se conecta com o campo e as informações vêm. E aí é observar essa informação. E aí o que eu costumo fazer?
Quando vem uma informação, a Aninha tá aqui, até não vai me deixar mentir, que hoje a gente conversou de manhã, e aí ela falou assim, qual é a deusa que a gente vai trabalhar? E eu falei assim, olha, me veio Nanã, mas eu tô sentindo aqui ainda. Então, eu faço muito esse movimento. Talvez eu, como uma autopreservação, né, gente? Eu faço esse movimento. Vem, e aí eu sinto, e aí eu observo. E aí, quando eu observo, eu vejo que alguém traz uma informação, eu vejo que toca uma música que não estava na playlist, de repente ela toca, ou alguém fala uma coisa, ou aconteceu alguma coisa ontem relacionado a isso que veio, e aí eu vou juntando essas pecinhas para dizer, realmente é a Nanã que está ancorando o nosso campo hoje, eu não tenho dúvida. E aí, conectado com os processos que eu também vivi no sábado, depois eu compartilho um pouquinho com vocês, eu falei, é isso mesmo. Então, eu confio muito nessa conexão com o campo, cada vez mais, e de novo é treino, porque quanto mais eu confio, mais o campo me mostra que eu posso confiar. Né? E aí, outro ponto importante é esse lugar de eu conduzo a outra pessoa pelo caminho que eu fiz. Então, eu libero em mim primeiro para depois conseguir fazer esse movimento com outras pessoas. Né? E não existe uma fórmula mágica, né, meninas? Existe o jeito de vocês fazerem, o jeito que vocês vão encontrar de sutilizar, de observar, de confirmar. Se precisar dessa confirmação, eu preciso muito, né? Então eu vou observando para ir confirmando. E aí, gente, é muito certeiro. É flecha muito certeira. Aqui eu falei um pouquinho na semana passada sobre os setênios, mas eu não vou me aprofundar muito, mas ele é muito real. Se a gente olhar nos nossos ciclos, porque nós somos cíclicas, todos nós somos cíclicos, a natureza é cíclica, a gente vai perceber que acontece um movimento muito fluido. E se por algum motivo, em algum dos ciclos, esse movimento trava ou tem alguma interrupção ou acontece alguma coisa em que eu não vivo esse ciclo, ele vai ficar como que congelado mesmo ali, esperando eu ir lá resgatar ele mesmo. Né? Então, se eu tive uma infância onde eu não pude ser a criança ou assumir muitas responsabilidades muito cedo, isso acaba ficando estagnado e acaba refletindo nos outros setênios. Então, é importante a gente ter esse conhecimento dos setênios exatamente como uma ferramenta de autoconhecimento também. Então, se eu estou lá entre os meus 28 e 35, eu sei que eu estou no meu quinto setênio, que é esse momento da alma, né, de intelecto, de conquistar o lugar. Olha que sincrônico. Né? Eu questiono e organizo o mundo e eu vou lá e conquisto o meu lugar. E aí isso me dá ancoramento para falar, eu estou vivendo esse setênio, e se ficou alguma coisa lá na infância, eu fui lá, fiz o trabalho de criança interior, resgatei, ficou lá na minha adolescente, fui lá e resgatei minha adolescente, resgatei 100%? Não, mas eu fiz o que foi possível naquele momento para liberar, para ir abrindo mais espaço para que eu possa estar vivendo de uma forma mais íntegra esse setênio que eu tô. Tranquilo? Aqui vai ter uma explicação de cada setênio, que eu vou passar para vocês depois. E aí, meninas, vamos entrar então nas nossas ciclicidades, né? Todas nós somos cíclicas. E dentro dessa sabedoria ancestral, né, e dessa ciclicidade, nós temos uma lua externa que nos rege, que nós mulheres somos regidas pela lua, os homens são regidos pelo sol. Então, o que acontece? Uma lua, na verdade, ela nunca está igual. Se você olhar para a lua todos os dias ela está diferente. Né? Então, esse movimento que acontece com as mulheres é muito diferente do movimento que acontece com os homens. Porque como é o sol que rege eles vão ter o movimento deles a cada estação. Não que eles não tenham também, eles têm. Consciente ou inconscientemente, o movimento também está acontecendo, mas é mais estável. Nós, mulheres, somos cíclicas. Então, nós temos uma lua externa que nos rege e nós temos uma lua interna que nos rege, que são os nossos ciclos menstruais.
né? E aí, gente, e aí, assim, o que é importante também falar? Todas nós temos os ciclos, independente se eu menstruo ainda ou não, se eu tenho, sei lá, algum método DIU, né? Ou se eu não tenho mais útero, ou se eu não estou mais menstruando. A energia, como se fosse a energia, ela tá lá, porque tem uma lua externa me regendo, né? E todos os aspectos nós passamos todos os meses. Então, quando a gente fala da donzela, é essa fase pré-ovulatória. O que é legal, gente? Quando eu entendo os meus ciclos e eu acompanho os meus ciclos, porque daí tem a mandala lunar para a gente fazer isso, eu consigo até ser mais assertiva nos meus movimentos externos. Principalmente, eu consigo ser mais assertiva nos meus movimentos externos. Porque quando a gente está falando da fase pré-ovulatória, que é correspondente à lua crescente, mas não necessariamente eu preciso estar alinhada com a lua externa, tá? Porque às vezes eu vou estar, a lua externa vai estar crescente, mas a minha interna vai estar crescente, mas lá fora está minguante. Tudo bem, né? Tem a saber que tem essas energias. Mas quando eu estou na fase pré-ovulatória, é lua crescente, então é a fase de expansão, de crescimento, de energia. Pensa na donzela que quer descobrir o mundo, que quer explorar, né? E o corpo está se preparando para isso. Então a mente tende a estar mais focada, eu tenho mais energia mesmo. Todo projeto novo ele está nessa fase, né? E aí a conexão com essa donzela é a curiosidade, o entusiasmo, né? E se alinha com essa energia de crescer, de expandir. Quando eu estou na fase ovulatória, é correspondente à lua cheia, que não necessariamente, às vezes alinha, tá? Mas às vezes não. Então é o ápice de energia, gente. De fertilidade, de criatividade, aquela fase loucuragem, né? E se eu estou ciente disso, eu direciono a minha energia. Né? Então, a ovulação marca o ponto de maior vitalidade, a mulher se sente mais radiante, mais poderosa, mais bonita, se olha no espelho, passa batom vermelho, né? Então, é esse momento de colher. Né? Então, é o poder de criação e força da mulher, da mãe, que se manifestam plenamente aqui. Lembrando que quando a gente fala de arquétipo de mãe, não é somente gerar filhos. Nós, mulheres, somos geradoras do que a gente quiser. Né? Sejam projetos, sejam relacionamentos. E aí a fase anciã, que é a pré-menstrual, ela vai ser a lua minguante, então essa fase de que eu vou para minha caverninha, né, de introspecção. Ali eu estou me preparando para desapegar. Então a energia começa a diminuir, o corpo, né, se prepara para a menstruação. Então é um momento de limpeza, né? É um convite para olhar para as sombras, né, se preparar para soltar o que não serve mais. E é essa energia de desapego, né? Então, a sabedoria da anciã se manifesta na capacidade de olhar para dentro, de se recolher e de ter clareza para deixar ir o que é necessário. A anciã, então, que essa fase menstrual corresponde à lua nova. Então, é momento de recolhimento, de silêncio, de descanso, de escaldar pet, chazinho, né? De ficar ali deitadinha, né? Às vezes, bolsinha de água quente. Então, é a energia mais voltada para o mundo interior. É profunda conexão com a intuição. Aqui abre demais. Muito mesmo. E energia de renovar. Tá? Então, profunda sabedoria e encontra-se nessa fase de introspecção e renovação. Aí eu quero parar aqui um pouquinho de novo, para olhar para vocês. Porque assim, meninas, quando... e aí depois eu vou me perguntar como que vocês, se ainda menstruam, ou se não mais, como é que vocês se relacionavam com o sangue de vocês. Porque assim, hoje, quando eu tenho essa consciência desse movimento que está acontecendo dentro de mim, e eu tô naquele momento pré-menstrual e depois eu menstruo, eu já intenciono que eu tô limpando aquilo que não serve mais. Memórias uterinas, é um movimento realmente de limpeza, de abertura, de abrir espaço. Eu solto o que não me serve mais, porque cumpriu a sua função, solto o que não serve e abre espaço para o novo. E aí a pergunta é, como é que vocês se relacionam com os ciclos de vocês? Vocês têm essa consciência? Alguém tem mandala? Alguém faz mandala? Então,
Pri, acho que eu virei menina faz um ano só, entende? Então eu tô bem assim, ver. Eu nunca liguei para isso, sabe? Aliás, eu nunca sabia responder quando foi. Você vai no médico, né? Quando foi a última vez? Ah, não sei, não lembro. Então, sim, é minha relação de vida inteira com isso, né? É como se não fizesse parte. Então, até andei perguntando para você, né? Da lua, não sei o quê. Então, assim, eu até anotei aqui, ó, para ver o meu ciclo menstrual, para eu poder alinhar as tomadas de decisões, entendeu? Porque, claro que você sente assim, puta, eu tô ficando azeda. Tô ficando azeda. Por que que eu tô ficando azeda? Porque eu tô querendo produzir e não tá dando conta, né? Uhum, Então, assim, eu sempre tive assim, puta, eu tô azeda, tô ficando azeda, tô ficando chata. Mas, assim, eu não quero olhar para isso, né? Eu quero continuar funcionando. uhum. Então, na verdade, faz só um ano que eu tô tentando aprender sobre essas coisas e começar a agir a partir dessa consciência, né? Então é Porque, isso. porque o que, que acontece? E é isso, tá, Luiz? E é um autoestudo infinito, né? Porque quando eu tô naquele período que eu tô mais intuitiva, não necessariamente eu preciso ter uma ação. Porque às vezes eu também vou fazer um movimento muito mais ampliado do que necessariamente precisava ser. Mas eu fico com aquela informação. E aí, no meu próximo momento, eu acho. Antigamente, muito antigamente, lá no Egito, né, e a tenda vermelha vem disso, né, eu sou guardiã da tenda vermelha que vem de lá. No período menstrual, as mulheres ficavam numa tenda vermelha isoladas. E eram assim, sagrada, era um momento sagrado. Tanto os partos quanto os períodos menstruais das mulheres, elas ficavam na tenda vermelha, recolhidas, sendo cuidadas, autocuidado. A gente sabe que na vida contemporânea não dá para fazer isso, né? Até queria, às vezes, ficar ali deitada de conchinha, mas às vezes não dá, às vezes eu vou ter que tomar um remédio para cólica e vou ter que dar conta do que tem. Mas se eu tenho consciência em qual ciclo que eu tô, em qual fase que eu tô, eu vou me respeitar em primeiro lugar, porque esse lugar de gente, da gente querer render o mês inteiro, como eu tô lá na fase da donzela e da mulher, que eu tô mais expandida, a minha energia tá para fora, é um alto flagelo. É eu me machucando, vocês entendem? Mas é entender que eu vou continuar dando conta da minha vida naquele período que eu tô mais para dentro, mas eu tô mais para dentro. Então eu sei, né? E aí eu vou, na medida do possível, fazer um chazinho, fazer um movimento de autocuidado, né? Fazer um escalda-pés, tomar um banho quente, ficar um pouco mais recolhida, porque o nosso corpo tá pedindo isso. Faz sentido? Ô, Pri, Mas, então, no caso, assim, eu que não tenho mais menstruação, como que eu vou conseguir seguir isso daí? Pela lua? pela lua externa. Ah, Começa a observar a lua externa. Dentro ali do que eu passei para vocês da minguante, da nova, da crescente, da cheia, começar a observar no teu dia a dia como é que essa lua externa está refletindo. Fora que ah, a gente também continua com a nossa lua interna, o nosso centro de poder. Mesmo quem, por algum motivo, precisou fazer alguma cirurgia e tira o útero, a energia tá lá. Não tira a energia, continua ali. Então, fazer esse. E daí eu vou compartilhar com vocês um. Deixa eu voltar aqui, espera lá. A mandala lunar. Tá? O que tem vários modelos de mandala lunar. Eu vou compartilhar com vocês depois um PDF que uma amiga minha me cedeu. Ela fez uma mandala lunar e cedeu, então eu vou compartilhar com vocês. Ela tem até um e-book bem completinho. Depois, se vocês quiserem, vocês me falam. Ela é um círculo onde você vai diariamente fazendo vocês vão fazendo este acompanhamento, tá? E aí vocês vão criar a legenda do que vocês querem observar, seja no corpo físico, mental, espiritual, né? Às vezes eu quero observar um aspecto específico. Observe esse aspecto específico, tá?
o primeiro dia de sangramento é o primeiro dia do ciclo. E aí vão lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até lá 21, 20, 28, 27, 28 dias. Vocês vão começar a acompanhar isso. Se vocês quiserem, a mandala impressa. Mas tem aplicativo também. Então, para quem, de repente, gosta mais da tecnologia, tem aplicativos hoje que você consegue fazer essa gestão do teu ciclo. Tá? E é batata, gente. Olhou para a mandala, começou a sentir uma irritação, olhou para a mandala, pode saber que está ali na TPM. Né? Então, realmente é uma ferramenta de autoconhecimento também, gente. De muito poder. De muito poder, assim, e gestão mesmo, de autogestão, tá? Aqui depois eu vou deixar um exercício para vocês, talvez a gente faça no final. Nosso encontro passado, então, foi da nossa mãe, né? Então, essa geradora, essa nutridora, de novo, né? Veio Lilith, então acredito mesmo que veio Lilith para trazer essa força realmente que a vida está nos convidando a acessar. De acessar o seu lugar, de acessar a sua expressão, de acessar a sua verdade, de acessar o seu lugar de fala, de acessar o seu poder pessoal. Tá? E reforçando aqui, né, mãe, né, a face da mãe. Mãe de pessoas, de serizinhos, mãe de projetos, mãe do que você quiser. Você é capaz de gerar o que você quiser. Daí eu trouxe aqui alguns aspectos da Lilith, então, né, eu falei um pouquinho no encontro passado, mas só para a gente trazer de novo aqui para a memória essa questão de que ela foi realmente essa rebelde que quebrou padrões e que vem com essa figura de poder e de liberdade, né? Ela é livre, né? Então, eu contei para vocês que ela, em algumas mitologias, ela vem como a primeira esposa de Adão, e que foi criada do barro como ele, queria a igualdade, e aí não podia, queria ser submissa, aquela confusão, então não quero mais ficar aqui, ela pegou as coisinhas dela e, ó, vazou do Jardim do Éden. E aí, nós inseridos num sistema patriarcal, veio toda essa opressão, e toda essa história que é contada dela, muitas vezes até vista como demoníaca. E, na verdade, não, ela só realmente, eu costumo dizer que ela foi fiel a ela mesma. Aqui conta, então, um pouquinho da história dela, né, dessa questão de como hoje, dentro dos movimentos, ela é vista como essa figura da liberdade mesmo, da libertação feminina, do nasço livre e vivo livre. Né? E aí alguns questionamentos para que a gente possa refletir, né, o que para mim significa ser livre. Né? E quais as normas sociais que para mim faz sentido desafiar ou não. Isso é muito individual de cada uma de nós. Né? O que é para mim ser livre ou ser submissa? Né? E ela nos convida então para fazer esse resgate, abraçar essa força, deixar que isso venha, né? Vem lá de baixo do chakra base sexual para vir para cá, do coração, e vir para a nossa expressão no mundo através da nossa voz. Deixa eu ver quem que tá batendo aqui. A Raquel. E aí a nossa querida anciã, né, que é esse arquétipo da sabedoria. É claro que todos esses arquétipos, esses aspectos estão dentro de nós e nós podemos acessar. Quanto mais experiência eu tenho, porque quando a gente vem lá da mulher, né, da mãe, da feiticeira, bruxa para anciã, isso já é uma caminhada de sabedoria. Na verdade, desde que a gente nasce, a gente já está caminhando para acessar essa sabedoria. Né? Uma sabedoria que já está dentro de nós. Então, o quanto que já existe de sabedoria em todas nós. E quando a gente acessa essa sabedoria, a gente pode acessar através de um arquétipo de uma anciã. Através, meninas, de toda uma ancestralidade. Quando a gente se conecta,
desde a ancestralidade mais próxima até a ancestralidade mais antiga. Essa sabedoria, ela vem sendo passada por gerações até chegar em nós. Então, aqui, o que eu quero talvez trazer como uma provocação é o quanto que talvez eu ache ainda que eu não estou pronta, que ainda falta alguma coisa, e eu posso falar isso de um lugar de 4, e o quanto tudo já está, o quanto tudo já é, quanto essa sabedoria, mesmo eu aqui nos meus 43, ela já existe dentro de mim. E conforme eu continuar caminhando, experienciando a vida, aprendendo e evoluindo, essa sabedoria, ela também vai ficando maior. Mas independe, talvez o que eu queira dizer aqui, que independe de idade, não é sobre idade, é sobre o quanto que nós estamos experienciando a nossa vida com essa consciência. Né? E aí dentro ali da tríade da Hecate, né, ela vem como essa bruxa, como a sábia, que conhece, porque ela transita entre a luz e a escuridão. É ela que representa o fim de ciclo, para início de um novo ciclo. Então é também uma energia de introspecção, de liberação e de desapego. Isso também vem muito forte na anciã, né? E ela nos ensina a olhar para dentro e honrar a nossa intuição e nos libertar do que não nos serve mais. Então, quanto que todo esse movimento desses nossos 3 encontros talvez esteja ancorado nisso daqui, né? Confiar na minha intuição, confiar na minha força, no meu poder, resgatar, confiar na minha sabedoria interna. Que uma coisa que a Rê fala muito e que eu aprendi muito e aprendo muito com ela, e inclusive no meu processo sábado veio isso de novo, é o quanto que eu sou mestre de mim. Claro que enquanto inserida numa egrégora, numa sociedade, nós somos espelhos e estamos aprendendo e nos desenvolvendo. Então eu escuto tudo que eu preciso escutar, vejo, percebo, mas eu levo isso para dentro, eu decanto isso e aí eu tomo a minha decisão a partir da minha sabedoria. Não a partir do que o outro talvez ache que é o melhor. Porque só quem sabe no fringir dos ovos mesmo somos nós. Faz sentido? E aí veio Dona Nananzinha Buruquê, né, que ela é uma das divindades mais antigas, né, ela vem dessas raízes africanas, tanto da Candomblé quanto da Umbanda, e ela é uma orixá primordial, né, então ela tem esse vínculo com criação e morte, né, ela é das águas paradas, essa sabedoria ancestral, muita amorosidade, muita paciência e muita justiça, mas muita amorosidade assim num nível surreal, né? E aí aqui algumas questões de Nanã, que daí já é esse estudo de como que eu acesso esse arquétipo em mim mesma, né? Então ela é das águas paradas, né? Dos lamaçais, vem como esse símbolo de transformação, fechamento e recomeço, e começo e fechamento, morte, nascimento e renascimento, né? Então, ela tem essa representação de tempo, de passado, de memória, ela é guardiã de portais de vida e morte, como eu falei, né? Então, ela é responsável aí por acolher as almas. Ela é considerada a vovó dos orixás, né? E detentora, então, dessa sabedoria ancestral. Justiça e calma, né? Como eu falei, ela vem com essa serenidade, com essa amorosidade. E, de novo, né, gente, como a gente está falando de arquétipos, de toda essa simbologia que vem e dessa frequência, né? Quando acessa essa frequência, naturalmente já vem essa amorosidade, esse acolhimento, né? Essa serenidade, né? É muito lindo mesmo. E aí, se eu quero fazer, né, alguma oferenda ou em relação às cores dela, então o iberi, né, que é esse feixe de nervuras de palmeiras com búzios, não sei se vocês, eu não estou com o meu aqui, mas ele é você pode até amarrar no braço, depois eu vou tirar uma foto e mando para vocês, né, que é o principal símbolo. Então, essa ligação com a ancestralidade, muito, a cor é lilás, roxo, azul claro, isso, né, gente? E a saudação para ela é Salubanandã.
que significa saudamos a Senhora do Pântano. Aqui vai trazer só um pouquinho essa questão de passagem, né, entre vida e morte, e não olhando isso como forma trágica, e acho que isso já está mais decantado em nós também, né, então ela é essa acolhedora, e esse lugar de introspecção também, tá? Aqui eu trouxe, gente, aquela fotinho que rolou lá no grupo, lá no comecinho, porque para mim foi muito impactante, quando a gente olha para toda a nossa história, para tudo isso que a gente está vivendo, para toda essa abertura que a gente está fazendo, né, e para toda essa intenção de integração, né, e falando dos arquétipos que vai vir com luz e sombra, e tudo porque a gente está na dualidade, né, o quanto que é lindo a gente poder olhar para as nossas sombras, né, e as nossas sombras também poder fazer esse trabalho com a nossa luz. Né? E aí dentro também de tudo que há dentro dessa dualidade, né, o feminino vai fazer essa conexão com intuição, com a receptividade, nutrição, com fluxo, né, com a lua, e o masculino com ação. Então, feminino para dentro, masculino para fora. Proteção, né, busca por limites, sol, e o quanto que é importante a gente ter essa consciência para integrar essas duas energias em nós. Né, luz, sombra, feminino, masculino integrado em mim para que eu possa dançar. E aí uma coisa que eu gosto de trazer que talvez tenha sido uma percepção minha lá atrás, que eu dizia assim, eu quero equilibrar a minha energia masculina e feminina. E hoje para mim faz mais sentido dançar com as energias, dançar com a luz e com a sombra, né, do que equanimizar. Né? Porque ora eu vou precisar estar num movimento de mais ação e os meus ciclos mensais me convidam para isso, ora eu vou precisar estar numa energia de mais acolhimento, de mais cuidado. Tranquilo aqui, meninas? Sim? Dúvidas? Fez sentido? Do que a gente viu até agora, talvez tenham muitas coisas que a gente tenha só repetido, mas também é bom porque a gente também vai aprendendo por repetição. Antes da gente ir para o nosso próximo movimento, que daí a gente vai fazer um movimentinho de aprofundar, tem algo que mais chamou a atenção de vocês, que vocês falaram, isso fez sentido para mim e de repente eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Seja de que a gente falou dos arquétipos, seja porque a gente falou dos ciclos. Para mim foi essa questão do ciclo lunar mesmo, assim, porque eu parei de menstruar muito cedo, com 45 anos, eu acho, por conta de uma rejeição que eu tinha mesmo com a questão da menstruação, uma negação, e aí isso foi trabalhado no dia que a Cris fez aquele movimento, acho que eu comentei na semana passada, né, de plantar a lua, e aí eu fiz lá com o suco de uva, e ali eu consegui fazer um resgate de tudo isso, entender e sentir mesmo, né, o quanto eu neguei esse meu feminino, e aí eu acabei tendo câncer de mama, e aí tudo faz sentido, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão do ciclo lunar me pegou, assim, é uma coisa que eu vou fazer. Né, eu acho que eu já sinto por exemplo, essa semana eu fui fazer um tratamento, um negócio, e eu sou muito forte com a dor, mas quando eu tô sensível, não consigo nem fazer a unha, e aí eu já sei, ó, eu tô na TPM, eu tô no pré-menstrual, né, e aí eu não consigo que me encostem, assim, dói tudo, dói o fio do cabelo. Então, isso fez bastante sentido. Obrigada por você ter trazido isso, porque isso eu acho que vai ser uma grande virada de chave na minha vida agora. Vida, que bom. Tô de mão dada com a Verinha ali, ó. Igualzinho. Não, assim, é a mesma coisa. Devo ter parado com essa idade, 42, 45, agora eu não lembro, acho que era 42. E aí eu desconectei, falei, não, será? Mas às vezes eu tenho essa percepção de irritabilidade que para mim não é tão conhecida, mas eu percebo quando ela está fora do normal.
né? Mas eu nunca marquei isso, né? Para observar. E é interessante, porque quando acaba este ciclo da menstruação, a mulher entra num novo ciclo, que é a menopausa. Então vai ter os desafios tanto quanto, né? E o quanto é importante também olhar para isso com cuidado e com carinho, né? Porque talvez venha uma informação de um inconsciente coletivo completamente distorcido que a mulher não serve para mais nada, né? E isso não é uma verdade, né? Então, é olhar para essas informações que chegam também. E a mandala, ela ajuda muito. Quando eu sempre tive muita cólica, né? Muita dor, muita dor. E aí eu tinha DIU, eu tinha Mirena, né? Então eu fiquei 4 anos sem menstruar nada. E aí eu entrei já nos processos de feminino, de resgate do feminino, isso lá em 2018, por aí. E foi muito interessante, porque mesmo sem ter tanta consciência, porque aí quando eu voltei, eu já voltei plantando a minha lua. Vou falar um pouquinho para vocês de plantar a lua, que é isso que a Vera trouxe. Então, quando desceu a minha primeira menstruação depois de 4 anos, é como se eu tivesse ido lá na minha adolescente resgatar aquele momento que foi traumático, né? Que trouxe um monte de desconforto e de físico mesmo também, e vergonha, e algo que parecia que era feio, parecia que era sujo. E aí eu lembro que eu entrei em contato com o meu sangue e me deu nojo. E eu tomei consciência, eu falei, nossa, que nojo do sangue, porque eu estava plantando. E aí eu tomei consciência disso e foi como se, pum, na hora já. E hoje a minha relação com o meu sangue é completamente diferente, né, com os meus ciclos, com esse movimento. E aí é muito interessante trazer que essa questão do plantio de lua, se a gente parar para pensar lá atrás, a mulherada sangrava na terra, né? Bem lá atrás, sangrava na terra. E aí, né, as coisas foram mudando, e aí veio as facilidades, e aí a gente começou a negar, por algum motivo, esse feminino, que lá atrás era ritualizado, era sagrado. E aí, o plantio da lua é você fazer este movimento de conscientemente devolver o seu sangue para a terra, como um sinal de agradecimento, de liberação. Isso que eu digo, esse ritual, né? Eu tô abrindo espaço, eu tô liberando, né? Eu soltei, eu desapeguei, e aí eu entrego para a terra, lá no vasinho dentro de casa mesmo, pode ser, né? Misturadinho com a água, e você faz esse movimento, né? E incrivelmente, claro que hoje depende muito do mês, mas incrivelmente, gente, eu passei assim, ó, pelo menos uns 2 anos sem sentir cólica. Foi assim, é muito mágico, é muito doido falar sobre isso, né? Eu lembro que na época uma amiga minha estava fazendo isso, e aí ela falou, meninas, assim, ó, melhorou muito, e melhorou muito, porque daí depois desses 4 anos eu me enchia de espinha, era uma tristeza. E o meu corpo parece que ele entendeu esse movimento, e ele entendeu de fato, né? Esse movimento que estava sendo feito de resgate do meu feminino, né? E quando o mês é mais pegado, eu tenho mais cólica. Se assim, ó, se o mês está vindo de um pegado de muita coisa, ou eu estou me cobrando demais, ou eu estou tendo muito conflito, ou eu estou com coisas ali, com água parada, né? Eu tenho mais cólica. E aí eu consigo saber por quê? Porque eu estou fazendo esse acompanhamento. Então eu falo, ó, esse mês o bagulho foi louco, né? Então vou lá e converso com o meu corpo para fazer a liberação da forma mais harmônica possível, né? E aí tem outros... Fala, Rê. Essa foi uma consciência muito forte para mim dos últimos anos, do quanto que eu negava e da minha menstruação e todo, porque para mim aquilo atrapalhava a minha vida, né? Tipo, que saco. E eu cresci ouvindo, né? Ai, que merda ser mulher e menstruar, quero nascer homem para não ter essas merda. Era isso que eu escutei quando era criança. Então, assim, eu veio da fonte, né?
E eu escutava muito isso, tipo, essa bosta, essa menstruação. E então, para mim, entrou como uma realidade mesmo, né? E eu sempre vi a menstruação desse jeito, tipo, ela me atrapalha, né? Então, ainda mais eu como sexual, pensa, né? Poxa, quero namorar, não posso, com esse troço aqui me incomodando, essa bosta. Então, assim, até isso também para mim era uma coisa. E eu lembro que eu comecei a mudar quando eu fiz o Temazcal. Por quê? Porque eu não queria fazer o Temazcal. Não vou ficar dentro desse troço, esse povo fedido aí, não começa a Suado. suar dessa bosta, não quero. Só que eu não podia dizer que eu não queria, pra mim, tipo, não queria falar que não. E aí, na hora, eu fui estudar um pouquinho sobre, fui ler, e aí tinha um negócio lá falando que a mulher não fazia quando estava menstruada e tal. E eu estava menstruada, daí eu falei, eu vou usar isso, né? E aí cheguei no meio da rota, assim, e falei, então, é que eu não posso participar, porque eu li um negócio ali, né, que eu tô menstruada, né, aquela coisa. Aí ela vem assim, não, você aqui entra primeiro, é uma honra para nós, você não, eu acho, da puta. Que ódio! Eu fui a primeira a entrar, a última a sair. Ai, E naquele momento, na verdade, ela falou, né? Porque daí é exatamente isso, é que a gente tá de roupa aqui, porque a gente vai fazer, mas normalmente, como que é? Esse sangue vai para a terra, com uma oferenda mesmo e tal. E aí eu comecei a olhar, digo, calma aí, por que que é uma oferenda? Por que que eu fui a primeira a entrar e eu tô menstruada? E aquilo ali, de alguma forma, foi mudando dentro de mim. E eu fui observando, e fui estudando um pouquinho, mas fui entendendo que eu estava realmente me maltratando nos momentos onde eu precisava estar recolhida. Então, isso daí, depois do autopreservação um pouquinho mais acordado dentro de mim, foi realmente, parecia um autoflagelo todas as vezes que eu estava cansada, que eu sabia que eu queria só ficar quietinha no meu cobertor, com a minha sopinha, com o meu chazinho, e que eu tinha que fazer um monte de coisa, e aquilo realmente parecia que eu estava assim, ó, me batendo, me machucando. E foi a partir desse momento que hoje, assim, quando eu sinto que eu tô em perspectiva, que tá para, ou que eu estou menstruada, ou que tá para descer, eu falei, eu preciso ficar quieta, eu preciso ficar em silêncio, e é isso que tem para hoje. Tem que desmarcar alguma coisa, deixa para semana que vem, tudo que dá para deixar para semana que vem vai ficar para semana que vem. E, nossa, como isso me ajudou. Eu não faço a mandala, mas eu vou fazer, eu sinto uma necessidade, eu acho que chegou o meu momento de fazer a mandala, de sentir isso, mas eu coloquei o DIU, né? Então agora as coisas mudam um pouco, mas eu sinto que tem esse movimento e ele está mais perceptível porque eu estou mais atenta. Mas foi um processo de uns anos aí. tem uma lenda antiga que diz que quando as mulheres conscientemente devolverem o seu sangue à terra, como essa oferenda, como esse rito, como sagrado, as guerras cessam. Porque o nosso sangue é nutritivo, né? A terra precisa do nosso sangue, né? É só ver as plantinhas que recebem o sangue, elas ficam loucas da faceira. Ficam, né? Um nutriente aqui para mim. Porque imagina, gente, um útero que estava preparado para receber um bebê, para gerar um bebê. O que não é essa força? O que não é essa potência? Né? E aí, por algum motivo, a gente entra nesse lugar de negar, de achar que, né, que é, enfim, sujo, que é desconforto, que é isso, que é aquilo. Tem também, né? Porque às vezes tá ali com cólica, às vezes tá realmente putaça, né? Mas é olhar para isso com essa gentileza, né? E se não mais, se eu não sangro mais, também olhar o quanto que a lua externa está interferindo na minha vida, né? E a energia que está ali também. Então é isso, menino. Quer falar, Vera? Queria falar uma coisa que você vê que hoje a gente está falando disso daí, e essa noite eu sonhei que eu estava menstruando. Oi. É Eu lembrei hoje coincidência. de manhã, né? Nossa, que estranho, eu sonhei essa noite que eu estava menstruando. E É aí agora coincidência, a gente sim. começou a falar, né? E daí veio novamente a lembrança de que eu sonhei que eu estava menstruando. Olha que Incrível. lindo. E para quem não menstrua mais, e a Vera falou, e eu quero fazer ali um movimento com a Terra, porque isso é uma conexão muito grande com a Terra, gente. É uma conexão muito grande, né? Algo muito sagrado.
pode fazer um chazinho de hibisco mesmo, sabe? E aí, senti de fazer esse movimento, mas não tenho mais o meu sangue, faz com essa intenção. É porque, né, os movimentos arquetípicos e a minha intenção para aquilo pode gerar. Então, de repente, se fizer sentido para ti, né, criar teu ritualzinho. E não tem certo e não tem errado, gente. Vou fazer desse jeito, será que tá certo, será que tá errado? É o teu jeito de fazer, é o que faz sentido para você. Né? Alguém quer ir no banheiro, alguma coisa? Não, eu quero, porque eu sou autopreservação, tomei chá. Então eu vou pôr uma musiquinha para vocês já irem se concentrando, mas antes eu vou falar um pouquinho. Eu falei um pouco para vocês ali no grupo que sábado eu consagrei, né? E foi muito lindo. Eu não sei se eu cheguei a aprofundar, que eu nem lembro, com a Rê eu sei que eu aprofundei, o quanto que eu tenho conexão com a minha ancestral. Oi, pá! Ela quer dar oi. Oi, amor! Oi! 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 Vou mandar um beijo para elas. Coraçõezinhos, papá. Ela tá terminando de jantar aqui, daí eu tô aqui, né? Coisa. Tá mãe aqui, né? Tô no arquétipo mãe. Literalmente. Então, o quanto que eu me conecto com a minha ancestralidade, o quanto que eu já trabalhei com a minha ancestralidade, continuo trabalhando e honro, e essa ancestralidade vem de origens indígenas e europeia, né? E aí esse trabalho ele sempre ficou muito aqui. E coincidências ou não, a Rê trouxe, né, as vozinhas da África para mim. E sábado abriu. Né? Eu já tinha conexão com elas, mas eu não tinha conexão na profundidade que eu cheguei. Porque é como se quando a informação chega para mim, e aí para vocês pode vir de uma forma diferente, ela chega pelo mental, eu entendo, mas se eu não sinto, se não desce para o meu coração, não integra. Eu fico com uma informação. Eu fico com um conhecimento que não vira sabedoria. Para mim, vira sabedoria quando eu sinto, quando integra no meu coração. Aí isso desce. E aí me veio... eu levei elas na cerimônia, elas estavam na minha bolsinha de rezo, e aí me veio essa ancestralidade africana como uma base para a minha ancestralidade mais próxima. Então, é uma ancestralidade, sabe assim, uma base sólida, e que daí desta base que é como se fosse, não é de pai e de mãe, não, é uma ancestralidade só. E aí isso me vem muito, é a ancestralidade da humanidade. Aí vem a minha ancestralidade, aí pode vir a minha ancestralidade mais próxima, né? Então eu acessei esse lugar. E aí a minha proposta para vocês é para que a gente faça um trabalho ancestral. Não sei ainda direito como que vai ser, mas que a gente faça esse trabalho ancestral, se vocês toparem. E aí cada um se conectando com da sua forma. Eu só trouxe aqui a minha experiência porque foi muito impactante. E depois disso me veio duas questões que ficaram bem latentes. A questão porque aí eu questionei, né? Eu falei assim, mas eu não consigo sentir a dor. Eu, uma 4, gosto de sentir a dor. Eu não consigo sentir a dor da minha ancestralidade africana, porque a minha indígena e a europeia eu consigo sentir, eu sinto, né? Quando eu entro nos meus processos. E aí me veio assim, dor é dor. Chega de colocar em caixinha. Não há separação. Né? Isso é uma necessidade que a mente, por algum motivo, quer colocar em caixinhas. E não é. Para mim, ali ficou muito claro, pelo menos naquele processo que eu estava vivendo, que dor é dor. Ponto e acabou. Né? E que eu não preciso mais acessar essa dor. Eu posso acessar a sabedoria, as virtudes, a força, essa sustentação que vem de muito, muito, muito longe. E aí, depois disso, veio
você é mestre de você, né? Então, você sabe o que você tem que fazer e você sabe fazer. Então, levanta e faz. Não fique mais esperando ser conduzida. Você levanta e faz. Então, talvez faça sentido para vocês, porque estamos todas nesse movimento, estamos todas nesse processo, né? Então, você é mestre de você. Você sabe o que você tem que fazer e eu tenho certeza que você sabe como fazer. E se ainda não sabe, vai descobrir. Aí cabe a você levantar e fazer. Faz sentido? Então eu vou pôr uma musiquinha aqui enquanto eu vou no banheiro rapidinho, se vocês quiserem ir também. E aí aproveitem para enquanto vai tocando essa música, vocês já vão treinando a presença de vocês, a respiração de vocês. De repente, se quiser fazer um processo de auto-hipnose, vai se conectando como vocês sabem. Essa gatinha, gente! Processo de bruxa tem gato, né, Amar? Não é? Dá para ouvir a música? Já vem. Pedi a Oxalá que me desse as estrelas para iluminar quando avistei um anjo que veio me dizer: sou de Nanã, Euá, sou de Nanã, Euá, sou de Nanã, Euá, sou de Nanã, Euá, eu olhei no céu, pedi a Oxalá que me desse as estrelas para iluminar quando avistei um anjo que veio me dizer: sou de Nanã, Euá, 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 sou de Nanã, Euá. Vou convidar vocês então a fazerem novas respirações profundas, do seu jeito, da sua forma, cada vez mais fácil, cada vez mais fluido, se conectando com o seu aqui e agora, com o seu estado de presença, abrindo espaço. Enquanto vai respirando e ouvir minha voz. De olhos fechados, encontrando conforto no seu corpo, às vezes com um relaxamento, um ajuste, uma respiração, um bocejo, que te convida a relaxar um pouquinho mais.
E aí eu vou convidar você a imaginar, perceber ou sentir que atrás de você, do seu lado direito, se posiciona o seu pai, do seu lado esquerdo a sua mãe, logo atrás deles, seus avós, seus bisavós, conhecidos ou não, em que você vai dando lugar para cada um deles. Os trisavós, os tetravós, e o quanto a você for possível perceber, sentir, imaginar da sua ancestralidade se posicionando atrás de você. Desde uma ancestralidade mais próxima e se posicionando até uma ancestralidade mais antiga, talvez desconhecida, talvez esquecida, e que ainda assim foi essa base forte e sólida para que você pudesse estar aqui hoje. Nesse primeiro momento, somente permitindo que eles vão se apresentando, se posicionando. E que talvez você já consiga perceber, sentir a força que vem de uma ancestralidade que abriu o caminho para que você pudesse ganhar a vida. E da sua forma, do seu jeito, eu te convido a você virar de frente para os seus ancestrais. Talvez você consiga observar, perceber, sentir as expressões, os sorrisos, talvez a alegria, a felicidade, o orgulho que cada um dos seus ancestrais sentem por você. Todas as bênçãos, as virtudes, a força, as qualidades que foram sendo passadas. Porque vieram, sim, muitos padrões, muitas crenças limitantes, talvez muita dor e muito sofrimento, mas também teve muitas bênçãos, muita força. E talvez, conforme você vai se conectando do seu jeito, da sua forma, não há certo, não há errado, há só somente o seu jeito de fazer, de sentir, de perceber, de abrir espaço para receber. Desde a ancestralidade mais próxima até a mais antiga que você consegue alcançar. E vai sentindo como um fluxo, uma cascata de luz.
as águas de um rio que correm, ou da sua forma de perceber, de sentir, de visualizar os presentes, as bênçãos, as virtudes que vão chegando, passando de geração a geração, de geração a geração, até chegar em você. Talvez você se lembre de se lembrar do quão merecedora você é de todas essas bênçãos. E talvez do seu jeito, da sua forma, você encontre um jeito de reverenciar toda essa força. Como uma forma de agradecer por toda a história vivida por eles. E por toda a vida que passou através deles. E todos pertencem, fazem parte. Todas as histórias, todas as batalhas, todas as lágrimas, os sorrisos, tudo isso vive através de você. Você é o resultado dos sonhos dos seus ancestrais. E eles se sentem honrados, curados e felizes quando você se honra, se cura e se permite ser feliz. Nesse aqui e agora. E talvez enquanto você vai, da sua forma, agradecendo e reverenciando todas as histórias vividas, você perceba que algum dos teus ancestrais, um ou mais, te olham mais profundamente. Como quem quisesse ser visto, ser percebido, como quem talvez tem um lindo presente para te dar. E talvez você permita que ele se aproxime, ou você faz o movimento de chegar até ele. Enquanto observa, vai percebendo quais são os sentimentos, quais são as percepções do corpo. E talvez você estenda as mãos com um sinal de muita humildade e muita gratidão para receber esse presente. Que eu não sei se está embalado ou não. Talvez você ainda não consiga ver claramente o que é. Mas quando ajusta um pouquinho mais os globos oculares, consegue perceber, ver, sentir qual é o presente ou quais são os presentes que lhes são repassados. Talvez seja através de um símbolo, de uma imagem, de um sentimento, de virtudes,
habilidades, competências. E se você ainda não recebeu ou ainda não conseguiu visualizar, está tudo bem. Só abre espaço no seu coração para que essas sementes sejam de alguma forma plantadas. Respira bem fundo. Na contagem de 3, 2, 1, 0, deixando que venha alguma imagem, algum símbolo, algo que represente esse momento de conexão. E da sua forma, do seu jeito, você agradece novamente. E retorna para o seu lugar. E observa o que muda. O que muda no teu corpo. O que muda nas tuas células. Nas tuas percepções, nas tuas emoções. Nos teus pensamentos. Existe uma ancestralidade muito forte, muito profunda, muito ancestral, que dança toda vez que você se permite, toda vez que você se cuida, toda vez que você se ama, toda vez que você se cura. E toda vez que você se abre para receber do que já é seu e sempre foi. Porque você merece. Você pertence. Você pode. E você é capaz de pôr a sua cor, de pôr o seu tom, de pôr a sua voz no mundo. Ancorada, firme e forte, fiel a você mesma, a sua verdade, a sua essência, a sua intuição. Você pode ter prazer em viver. Você tem permissão de toda a sua ancestralidade para ser próspera, para ser feliz, para ser saudável, para ser abundante em todas as áreas da sua vida. Para sentir prazer em viver. Ultrapassando cada obstáculo e cada desafio de cabeça erguida e pés fortes e ancorados na terra. Cada uma respira bem forte. Vai tomando a força dos seus ancestrais, deixando integrando em cada célula do teu ser. E aí cada uma no seu tempo, voltando pro aqui, pro agora. Enquanto ouve uma música e vai integrando cada vez mais.
cada vez mais forte, cada vez mais profundo, cada vez mais leve. A sua vida é a sua mensagem. Coragem para ser quem você já é. Coragem para fazer o bem, o que você faz bem. Para servir a humanidade com os seus talentos. Buscar respostas não lá fora, mas aqui dentro. A sua vida é a sua mensagem. Que ela traga a sua verdade. A sua vida é a sua mensagem. Escrita com a sua coragem. Feche os olhos só por um momento. Sinta no seu peito essa chama se acendendo. O que você não sonha, o que faz com paixão. O que é aquilo que abre o seu sorriso? Esqueça o dinheiro. Só por um momento, se ele não existisse, o que faria com o seu tempo? Se tivesse todos os recursos, qual é o presente que daria para um a sua vida é a sua mensagem. Que ela traga a sua verdade. A sua vida é a sua mensagem. Escrita com a sua coragem. Fazendo pequenos movimentos, voltando, fazendo uma respiração profunda, deixando que cada célula do seu corpo assuma o lugar de merecedora. Estão todas bem? Todas voltaram? Sim? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu quero. Gente, foi muito legal porque
meu Deus do céu, a minha ancestralidade parecia um monte de gigante. Eles eram tão grandes, pareciam uns totens, assim, umas coisas muito grandes. Inclusive, meu pai e minha mãe, gigante, assim, enormes, que eu tinha que fazer olhar, assim, eu não conseguia enxergar o rosto deles. E aí foi muito lindo, assim, uma hora eu comecei a escutar eles falando, eles conversavam, assim, parecia que eles estavam felizes de se encontrar. Tipo, oi, a gente está se encontrando aqui. Sério. Foi assim, foi gostoso, assim, não foi, sabe? E aí, quando eu virei, que você falou alguma coisa de. Eles, quando eu virei, eu me deu vontade de dançar, e eles começaram a dançar atrás de mim. Eu sentia os movimentos, eles dançando. E aí você falou alguma coisa de dançar. Eu falei, nossa, não é possível. E eles estavam dançando, assim, super felizes, e aí, de repente, começou como uns fechos de luz, assim, tipo, eles indo embora, assim, tipo, voltando, sabe? Nossa, foi muito legal, obrigada, eu amei. Ah, que maravilha, gente. Mais alguém quer comentar algo? Na hora que a gente ainda estava de costa, né? Chegou mais ou menos ali nos meus trisavós, tataravós, não sei como que fala ali, da parte do meu pai, da minha mãe. Eu não conseguia visualizar mais, sabe? Não conseguia sentir mais. Aí, quando você falou para a gente virar, aí eu consegui visualizar, aí foi, aí eu fui conseguindo sentir, né, todos eles daí atrás, mas senão, até aquele, eu tentava e não conseguia. Do outro lado eu conseguia ver, mas do deles chegou ali, parou e eu não conseguia mais sentir eles atrás. Só quando eu me virei que eu consegui sentir daí, e daí foi. Ah, que coisa boa, Vera. É isso, né? A forma Eu queria falar para ver que eu também sempre vejo os gigantes. Para mim é sempre gigantes. essas consteladoras, né, gente? Ó, meu coração. Foi a primeira ó. vez que apareceu assim para mim. E engraçado que a constelação que eu fiz sábado e a que eu fiz ontem à noite, nossa, apareceu muito forte a ancestralidade no campo dos clientes, mas muito forte assim, que uma delas, o cliente pegou uma pedra, de uma pedra minha ali, um cristal meu bem pesado assim, e colocou lá atrás, e eu senti que era a ancestralidade dele, assim, que era muito forte. Não era coisa ruim, era uma coisa muito boa, assim. E engraçado que as duas constelações vieram ancestralidade, e hoje a gente fez o quê? Coincidência? É muita coincidência, né, gente? Posso falar uma coisinha? Com certeza. Que eu fiquei com vontade de falar? Do meu presente, posso falar? Com certeza. Eu senti assim, né? Vi todo o processo assim, dos ancestrais e tal. E a hora que você falou para eu me aproximar do ancestral, né? Seja lá quem fosse, eu vi exatamente quem era a minha avó, que eu não conheci, que era a mãe do meu pai. E ela trouxe para mim assim como se fosse um. E nessa hora, assim, eu senti sabe? Parecia que eu estava em transe mesmo, parecia que eu tinha caído assim. E aí voltou a imagem, e ela com uma. Ela parecia um travesseirinho, assim, igual de casamento, sabe? Que vem, sabe assim? E em cima, assim, tinha uma semente. Só uma semente. Uhum. E aí eu peguei essa semente e entendi que eu tinha que plantar a semente e esperar crescer. Que esse era o processo. E isso trouxe para mim muita clareza, assim, sabe, muito sentido, assim, para a fase da vida que eu estou vivendo agora, e assim, obrigada. E realmente foi um presente, esse recado. Lindo demais. Dos meus ancestrais, esse presente. Aproveita, se fizer sentido para ti, planta alguma coisa. Tá, vou fazer isso. Veja algo que faz sentido para ti, planta. Eu ganhei tipo uma guia, um colar e uma arruda. Não sei, estou esperando.
Ai, meu, eita curandeira. Esperar, Eu recebi uma esfera dourada. Uma esfera bem pesada, dourada, assim. Como se fosse um planeta. Aham, Só que era dourado. coisa linda. Eu ganhei foi bem forte que eu ganhei. Era um livro, era da minha avó, e eu perguntei para ela o que é esse livro? Ela falou: é o livro da vida. Guarde ele com todo o teu amor. É o livro da vida. Aí agora você falou da semente, de plantar semente, sabe o que veio para mim? Esse é um livro que você vai escrever. Veio bem, bem forte assim para mim agora isso. Ai, deu uma arrepiada aqui, hein? Um livro que... E outra coisa que eu vi muito legal, que eu vi muitas mulheres professoras, mulheres que ensinaram. Nossa, mas muitas, assim. Falavam, nossa, aquela ali ensinou, aquela ali ensinou. Não professora, assim, porque talvez muito antigamente nem era professora, né? Mas eram muitas mulheres que ensinaram. Que lindo. Aninha, Rose e a Laísa querem comentar alguma coisa? Só se quiserem. Para mim veio o meu avô paterno, que é uma pessoa que eu não tenho muita conexão, já não convivi muito. E agora, no final da tarde, eu estava discutindo com uma advogada justamente uma questão dele. E aí, quando você falou que alguém olhava fixamente para mim, eu via o meu avô paterno, com os olhos claros, muito alto, e alguém que eu não... Porque sempre que eu penso em ancestralidade, vem a família da minha mãe, sempre, né? Que é a mais próxima. E veio o meu avô. Tô digerindo isso. E a minha gata dormiu no meu colo durante a meditação. Agora ela acordou e está se esfregando no computador. Beleza, Aninha, sem problemas. Laísa, tranquila também? Tá. Então, assim, eu encerro este movimento online, porque no final de semana estaremos o quê? Presencial. Então, lembrem de tomar bastante água, de prestar atenção agora nos sonhos, né? Talvez venha mais alguma pecinha desse quebra-cabeça que é só seu, né? E provavelmente vai continuar reverberando. Né, e vai juntar com o final de semana, que junta com o outro, que junta com o outro, quando vê, né, é um castelo. Aqueles de montar pecinhas, sabe? Meninas, então quero agradecer imensamente vocês, né, a confiança, demais, assim, né, toda a minha gratidão, minha Uma honra para nós. Pra mim, então, né, uma honra. E as aulas que eram bônus, que eu falei para as meninas, né, que a aula da feira era bônus, que essas aulas eram bônus, não é mais, é obrigatório. Fechou. Não é bônus nada, ninguém vai fazer que não vai fazer, vai ter que fazer. É isso. Senão não vai ganhar o certificado no final do curso. Pronto. É isso. É obrigatório essas aulas. Foi incrível, irmã. Gratidão. Gratidão. Fiz de todo o meu coração e também, com certeza, vou receber muitos presentes também de todo esse movimento. Tirou uma fotinho, nossa? Não, vou fazer. Tirou uma fotinho, nossa. Espera deixa eu passar um perfume aqui. Espera, deixa eu ver aqui. Eu toda descabelada, que eu lavei o cabelo, não teve tempo de secar. Aí. 1, 2, 3 e... X. Deixa eu ver se ficou bom. Veja se eu fiquei bonita, senão faz outra. Isso aí. Bonita. Todo mundo linda e cheirosa. Deixa eu tirar um print também para garantir. Vou fazer aqui na luz. 1, 2, 3 e... X. Aí eu compartilho lá no grupo. Isso. Beijo. Meninas, bom descanso. Até final de semana. Até. Daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Beijo. Boa noite. A sua vida é a sua mensagem.
Oi, Marley, desculpa o horário, tá? Mas eu vi a mensagem da Joyce agora e não quis deixar de não te replicar ela, tá? Eu sabia que ela estava descontente, né? Não sei se vocês perceberam isso também, mas para mim ficou claro. E o quanto que até me perdi. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer para reverter, tá, Marley? Porque assim, meu, eu sabia que ia dar ruim isso.